Olá, eu sou Eduardo Costa, nós estamos iniciando mais uma Versão Cristã, um programa que tem por objetivo trazer para vocês temas da atualidade a partir da perspectiva cristã. O tema de hoje, Novembro Azul, que inclusive vem ganhando as mídias, os meios de comunicação. Como convidado, nós estamos recebendo o doutor Bruno Portugal, médico, que inclusive recentemente assumiu a diretoria do eixo de ação social do Instituto Aviva Brasil. Como debatedores, teremos a presença de Daniel Berg, da Igreja Primeiro Amor, e Alexandre Andrade, da Igreja Cristã Evangélica da Cremação. Como de praxe, sempre nós apresentamos um versículo bíblico. E o versículo bíblico de hoje está em Provérbios 3, versículos 7 e 8, que diz o seguinte: não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Doutor Bruno, eu quero agradecer a sua generosidade, a sua gentileza de estar conosco. Aliás, uma pessoa que foi extremamente importante na época da pandemia, que na Igreja Primeiro Amor foi linha de frente, atuante, dando assistência às famílias, às pessoas que estavam enfermas, exerceu seu ministério e a sua vocação de uma forma brilhante. Eu quero te agradecer pela generosidade e de começar uma pergunta muito simples. O que é o Novembro Azul e por que se criou o Novembro Azul? Muito boa noite a todos. Quero agradecer aqui ao seu convite, Eduardo, por esta oportunidade. Para mim é um privilégio estar aqui. Daniel, Alexandre também, boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. O que motivou, na verdade, o início do Novembro Azul foi lá na Austrália, lá ainda na década de 80, e eles fizeram uma campanha para saúde do homem direcionada. E aí eles pegaram duas palavras em inglês, uma mustache, que é bigode, e a outra novembro, e ficou Movember. E aí, isso aí começou, eles queriam falar sobre a saúde do homem. Daí veio o Novembro Azul. Começou na Austrália, isso se alastrou pelo mundo todo, né? Atingiu muitos países, na Europa, na América do Norte e na América Latina. O Brasil é uma referência nessa campanha, chamada Novembro Azul. Já está há muito tempo e está muito bem estabelecido, assim como uma campanha paralela da saúde da mulher, que é o Outubro Rosa, criou-se o Novembro Azul. Basicamente, as pessoas acreditam mais que o Novembro Azul é só para falar do câncer de próstata. Essa não é exatamente a totalidade do Novembro Azul. A totalidade do Novembro Azul é trazer o homem para o serviço de saúde, seja ele numa atenção mais simples, ou seja, só no consultório, ou no caso da assistência no SUS, né, que a gente chama de atenção primária, que são aquelas pessoas que vão lá no consultório, no posto de saúde, conversar com o médico lá do seu bairro. Trazer os homens realmente para dentro das unidades de saúde, para que seja feito rastreio, não só de doença relacionada à próstata, porém como de um global, né? Lá você vai ter a verificação da pressão arterial, por exemplo. Um homem que geralmente não gosta de ir ao médico, não tem esse costume de fazer exames de rotina, que não vai frequentemente verificar glicemia, pressão, dislipidemia, que são as alterações do colesterol e triglicerídeo, ele vai chegar naquela unidade pensando que ele vai apenas falar sobre próstata. E essa não é a finalidade. E daí os médicos vão atuar de uma forma global. Então, podem ser diagnosticadas várias doenças, podem ser prevenidas várias doenças, né? Você pode fazer uma assistência em saúde na forma educativa. E na atenção básica, por exemplo, do SUS, isso é muito real, né? A atenção básica ela é muito voltada para o ensino em saúde. Então, aí os homens não sabem se devem ou não usar preservativo para evitar doenças sexualmente transmissíveis. As doenças relacionadas ao fumo, doenças relacionadas ao álcool, né? As doenças relacionadas à própria faixa etária em que ele se encontra. Então, essa pessoa ela vai chegar até o médico. E aí o médico vai conversar, vai identificar as possíveis
doenças que aquela pessoa tem, ou tirar dúvidas também, que é muito importante, e também tirar os tabus. E aí sim entra a parte da próstata. Acaba que, ao longo do tempo, voltou-se mais o Novembro Azul para o tratamento da próstata ou prevenção do câncer de próstata, né? Porque, assim, grande maioria dos homens, com o passar do tempo, eles vão tendo uma hiperplasia prostática, principalmente a partir dos 50 anos, e só que essa hiperplasia é uma hiperplasia prostática benigna, que a grande maioria Doutor dos homens... Bruno, Diga. e perguntar, desculpa lhe interromper, mas já lhe interrompendo, hoje, como você acabou de falar, e é notório, né, que todos os homens eles têm uma certa resistência em ir ao médico. Normalmente o homem só vai ao médico já, como se costuma dizer, no último caso, né? O que, assim, quais são as principais áreas assim que é abordado? Eu sei que é falado de uma maneira geral do Novembro Azul, mas quais são assim, quais seriam os principais pontos abordados no momento de atenção básica da saúde? Quais são os principais pontos abordados pelo médico ao paciente? Especificamente no Novembro Azul, né? O geralzão, realmente, então aí, glicemia, verificação de diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia, que são os níveis altos de colesterol, hipertrigliceridemia, que são níveis altos de triglicerídeos, e o exame da próstata. Basicamente, aí 5, que é um screening geral, né? Que geralmente são feitos pelos médicos clínicos, que são os médicos que estão lá no posto de Doutor saúde. Bruno, doutor Bruno, obrigado pelo seu tempo. Muito legal você ter aceito o nosso convite de estar aqui hoje. Eu estou muito satisfeito, até porque já estou assim, estou agradecido, porque não sabia que o mês de novembro era um mês dedicado à saúde do homem. Eu achei que realmente era só uma campanha em relação ao câncer de próstata. E aí me deu uma curiosidade agora. Doutor Bruno, a campanha, desde quando ela iniciou, ela tem tido resultado? Há algum tipo de acompanhamento ou algum número que a gente possa identificar se a campanha ela tem atingido o objetivo dela? Acredito que sim, porque o que acontece? Se você não chega até um serviço de saúde, você tem uma subnotificação de casos. E isso acontecia no passado. Então, foi começando o INCA, o nosso Instituto Nacional do Câncer, ele começou a ver, quando foi instituído a campanha do Novembro Azul, o número de casos de câncer de próstata começaram a ser mais notificados. E isso apresentou um aumento, como se fosse um aumento da incidência, mas não era um aumento da incidência. Na verdade, somente estava sendo diagnosticado mais câncer do que no passado, quando não tinha a campanha em vigência. Então, essa campanha é extremamente importante, Daniel, porque o que é que acontece? Ela é uma campanha do SUS, ela é orquestrada basicamente pelo Ministério da Saúde, mas ela não fica restrita ao SUS. Então, ela é SUS, entidades privadas, a campanha, é possível chegar nos asilos também, tanto asilos públicos quanto asilos privados, onde tem uma quantidade grande de idosos do sexo masculino. Então, assim, os resultados eles realmente são muito grandes. Depois, quando formos falar de diagnóstico e tudo, eu vou entrar um pouco mais nesse detalhe. Doutor Bruno, nós estamos num mês que está tratando da saúde do homem, isso ficou muito claro. E Sim. geralmente se recomenda que o homem, a partir dos 40 anos, faça alguns tipos de exames, como, por exemplo, verificação do tamanho da próstata, para verificar se há alguma alteração, etc. Para quem está nos assistindo agora, nós estamos num programa de televisão, tem muita gente nos assistindo. Para quem é homem, acima de 40 anos, o que ele deve fazer esse mês? Deve procurar um atendimento específico, deve procurar um posto de saúde, deve procurar um hospital? Quais são as orientações para que o homem que está hoje nessa faixa etária acima de 40 anos, que eu acredito que seja a faixa etária prioritária do Novembro Azul, como é que ele pode buscar justamente participar desse programa?
Basta simplesmente você procurar uma assistência médica, né? Seja ela de qual área fosse, seja ela pública, seja ela no posto de saúde, seja ela em grande hospital, seja ela no setor privado. Mas, basicamente, é o seguinte, tanto a Organização Mundial da Saúde quanto o Ministério do Brasil de Saúde, eles não orientam que você fique buscando ativamente, se você não tiver nenhum sintoma, procurar fazer os testes de próstata. Então, a orientação é você procura se você estiver sentindo algum dos sintomas, né? Dos pacientes que têm algum tipo de alteração prostática. Doutor, o que seriam essas alterações? Como elas refletem no dia a dia da pessoa? Como o homem pode perceber essas alterações? Ou seja, a pergunta que o Alexandre está dizendo é basicamente a mesma que eu ia fazer. Ou seja, quais são os sintomas? O que eu estou sentindo de algo diferente que pode me levar a procurar um médico nesse momento? Ok. Então, aí as alterações têm a ver muito com o aparelho reprodutor masculino mesmo, diretamente, né? Quais seriam elas? A perda da força do jato de urina. Então, geralmente, esse é um dos primeiros sintomas. O homem vai urinar e nesse ato, o jato de urina ele perde a força com que ele estava costumeiramente acostumado. E então começa a pingar. Depois que ele urina, pode ser que, após ele sair do banheiro, a roupa íntima fique suja de urina. Então, isso significa que pode ficar um resquício de urina no canal uretral, que não foi expelido durante o ato de urinar. Deu para entender até aqui? Ok. Próstata está aumentando. Vamos supor que seja um tumor. Vamos supor que seja uma hiperplasia prostática benigna. Vamos supor que seja um câncer de próstata. Então, vai evoluir com... A próstata é um órgão que fica simplesmente abaixo da bexiga, o órgão que armazena a urina que é produzida nos rins. Então, o que acontece? Ele começa a comprimir a bexiga. Isso diminui o volume da bexiga, o volume urinário que a pessoa consegue preservar, e então o homem começa a ir mais vezes ao banheiro. Tem vontade mais vezes de urinar, né? Seja isso de dia, seja isso no período noturno, né? Dificuldade de ereção no ato sexual também é um dos sintomas, tá? Geralmente não sai nenhum tipo de secreção do pênis, tá? Com essas hiperplasias, com essas doenças prostáticas, exceto se for uma prostatite, que seria uma infecção / inflamação da próstata. Aí sim pode sair algum tipo de secreção, mas não tem a ver nada com câncer de próstata e nem com hiperplasia prostática benigna. Eu tenho uma pergunta a fazer, Bruno, para quem não é especialista. Por exemplo, eu não sou economista, não sou da área de saúde. Se relaciona muito o Novembro Azul com próstata, e você já desmistificou do início isso, dizendo, olha, não é próstata, é saúde do homem. Sim. A pergunta é, além da próstata, quais são os outros problemas de saúde que podem acometer o indivíduo do sexo masculino? Todos, né? Então, assim, partindo do pressuposto de todos os sistemas fisiológicos. Mas vamos lá, o que seria mais importante aqui? As doenças aí que mais acometem os homens seriam doenças cardiovasculares, que inclusive é a principal causa de morte no nosso país, aí infarto e AVC, as doenças cardiovasculares, as doenças que acometem os vasos sanguíneos, certo? Doenças pulmonares também e doenças renais, certo? Aqueles pacientes que precisam, que tem algum déficit na filtração do rim, na filtração do sangue, e que leva os pacientes a também desenvolverem a principal causa de morte no país, que é a doença cardiovascular. Então, meio que é um ciclo que fecha, né? Esses geralmente são as doenças mais diagnosticadas e que têm mais impacto na vida dessas pessoas. Muito bem, nós estamos chegando no final do nosso primeiro bloco do programa Versão Cristã, hoje recebendo o Dr. Bruno Portugal, que está falando um pouco sobre o mês Novembro Azul.
ou seja, um mês dedicado a cuidar da saúde do homem. E você que está nos assistindo, você que é homem, não deixe de cuidar da sua saúde. Procure um posto médico, procure um posto de saúde, procure um hospital, faça os seus exames rotineiros. Eu sempre aconselho, doutor Bruno, que a partir de certa idade, você faça um check-up geral pelo menos uma vez por ano, para checar triglicérides, colesterol, entre outros exames. E isso é muito importante, até porque a prevenção ela evita uma série de transtornos. Aliás, quando a gente discute políticas públicas, a gente sabe que quando você investe na prevenção na área de saúde, você evita um volume muito maior de despesa nas áreas médicas, no que se refere a média e alta complexidade. Ou seja, a saúde ela precisa realmente ser verificada de tempos em tempos. Nós voltamos no segundo bloco, continuando essa conversa com o Dr. Bruno Portugal. Não desligue sua televisão, já já estaremos de volta. A Calman Brasil Calibração e Manutenção é uma empresa com excelência em calibração, manutenção e testes em instrumentos de medição, equipamentos e mangueiras. A calibração dos equipamentos é atividade vital e deve ser realizada frequentemente. E a Calman é o lugar ideal. Possui certificação ISO 9001, tem laboratórios equipados com padrões modernos. Nossos técnicos são qualificados e possuem o treinamento e o equipamento necessários para oferecer teste e calibração de qualidade. Calman Brasil, calibração e manutenção do jeito certo. A Ótica Visão Saúde oferece para sua família a melhor experiência no segmento óptico. Nossas armações são atualizadas semanalmente e nosso portfólio conta com acessórios, óculos solares, lentes de contato, além de todos os produtos varejista ópticos. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 18 vezes e planos com até 50% de desconto. Venha e fale com um dos nossos consultores. Teremos um imenso prazer em atender você e sua família. Ótica Visão Saúde, excelência em saúde visual. SOS Extintores, sua opção em segurança com ampla linha de equipamentos para combate a princípios de incêndio com alto padrão de qualidade e segurança. Extintores de incêndio da linha convencional, mega e premium, tudo para quem quer resposta imediata, efetiva e segura na proteção de vidas e patrimônios. Ampla linha de sinalização fotoluminescente, mangueiras de incêndio, soluções personalizadas de acordo com o seu empreendimento, seja residencial, comercial ou industrial. Solicite seu orçamento. Somos a loja Varejando Frango. Trabalhamos com qualidade e com o menor preço da cidade. Atuamos no ramo de frango vivo, abatido na hora, com variados tipos de corte e galeteria. Nosso produto vai para a sua mesa com a procedência de qualidade do produtor para o consumidor. Estamos localizados em Coraci, na feira da 8 de maio, trabalhando e inovando para atender melhor os nossos clientes. Zelo, saúde, proteção e segurança para a sua empresa. A Zelo traz até você tecnologia de ponta para a descontaminação de ambientes através da desinfecção por pulverização eletrostática. Tem padrão hospitalar e essa tecnologia é a única que proporciona a cobertura de 100% do seu ambiente. Aprovado pela Anvisa e pela EPA, Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Não é tóxico nem corrosivo. Seu ambiente higienizado e livre do coronavírus. Muito bem, voltamos ao nosso segundo bloco do programa Versão Cristã, hoje falando sobre o Novembro Azul, o mês de atenção especial à saúde do homem. Como entrevistado, nós estamos recebendo o Dr. Bruno Portugal, que está hoje falando sobre a importância de nós realmente, né, doutor Bruno, cuidarmos preventivamente da nossa saúde. E sobre prevenção, na verdade, a pergunta que eu quero te fazer é exatamente sobre isso. A partir de que idade o homem precisa começar a rastrear possíveis indícios de alteração na sua saúde, na sua próstata? A partir de que idade o homem precisa procurar um médico para justamente buscar os exames fundamentais
para verificar se há alguma alteração? Essa pergunta é muito boa, viu, Eduardo? Porque a maioria dos pacientes com sintomas da próstata, logo no início das doenças, sejam elas quais forem, eles são assintomáticos, não apresentam sintomas. Mas a sua pergunta é quando o homem deve ir ver a sua saúde, né? Como é que anda a sua saúde? Desde sempre. A verdade é que desde sempre. Novembro Azul, ele vem só para nos lembrar que a gente deveria sempre, como homens, independentemente da nossa idade, 20, 30, 50, 60, estar procurando médico regularmente, para que nós não tenhamos nenhuma surpresa negativa. Mas em relação ao Novembro Azul, em relação ao câncer de próstata, que é muito veiculado nesta campanha, que nós estamos agora no mês dela, é relacionado ao rastreio do câncer de próstata. Então, a gente sabe que quanto mais rápido for diagnosticado o câncer, alterações na próstata, maiores são as chances de cura, certo? No que se refere ao câncer, quase 98% de chance de cura nos estágios iniciais. E aí vem a sua pergunta, qual é a idade? Para aquelas pessoas, para os homens, que não têm nenhum histórico na família, dos pais e parentes de primeiro grau, irmãos e pai, que não tem história de câncer e não tem sintoma, o rastreio deve começar a partir dos 50 anos, né? Para aqueles homens que têm histórico importante na família, de parentes de primeiro grau com câncer de próstata, pai, irmãos, tios, né? Esse sim, a partir dos 45 anos. Mas isso não quer dizer que uma pessoa um homem de 40 anos, 39 anos, com sintomas associados à próstata, não possa fazer o rastreio mais precocemente do que a maioria da sociedade. Doutor Bruno, agora apavorou um pouco, né? O senhor disse que não tem sintoma, e na maioria das vezes não aparece o sintoma. No início, né? No início. Não, pois é. Então, mais necessário ainda se faz ter fazer exames preventivos em relação a isso. E a gente observa que existe uma resistência grande de fazer o exame, principalmente o exame de toque. Existe um histórico, um tabu, eu não sei se provocado pelo machismo, sei lá pelo quê, os homens têm essa resistência de fazer o toque. Isso tem diminuído, tem sido melhor aceito nos últimos anos? Muito excelente essa pergunta, Daniel, muito bem colocada. Mas antes da gente entrar rapidinho nessa resposta, o toque ele faz parte do exame físico, né? Então a gente está falando de rastreio de câncer de próstata, e para eu fazer isso, existem dois tipos de exame. O exame físico, que é o toque retal, certo? E o PSA, que é o antígeno específico da próstata, né? Que altera em doenças acometidas na próstata. Seja ela inflamação, seja ela hiperplasia prostática benigna, seja ela câncer de próstata. Então, esses exames eles não são excludentes, eles se somam. Não é porque um deu normal que o outro também vai dar normal, certo? Então, é necessário os dois exames. Mas eu concordo com você que existe um tabu que vem aí de muito tempo, acredito eu que de séculos, é resquício realmente de machismo, é resquício de bobagem também, porque, na verdade, o que se fala, o que a gente percebe? Se você for colocar numa mesa de verdade, numa mesa da real, é porque as pessoas, a sociedade, faz brincadeiras jocosas em relação ao toque retal, porque se associa ao sexo anal, né? Associa-se à penetração anal. Mas, na verdade, não é um ato sexual. Isso aqui é um exame médico, sério, feito por um profissional. Então, o homem, ele tem que entender que aquilo ali não é uma penetração anal. Aquilo ali é um exame anal. São coisas diferentes. Mas as pessoas, infelizmente, ainda fazem muita brincadeira, tem muita piada. No grupo de amigos é porque isso vai afetar a masculinidade de alguém. Isso vai interferir na orientação sexual de alguém. Então, o que não tem nada a ver é simplesmente uma bobagem, né? O médico, ele não enxerga dessa forma. O toque, ele é muito, muito importante, porque com o exame do toque,
A próstata, ela fica embaixo da bexiga, como eu já falei, bem na região, uma região bem próxima ao reto, ao final do intestino chamado reto, que antecede o ânus. E quando você introduz o dedo indicador nessa região, você consegue sentir tanto o tamanho da próstata, como a superfície, se ela é uma superfície regular ou irregular, e essa irregularidade ela é prejudicial se a próstata tem algum tipo de nodulação ou se a próstata mudou de consistência. Ela tem uma consistência fibroelástica, certo? E em doenças mais sérias ela fica mais pétrea, ela fica mais endurecida, a consistência mais dura, de pedra mesmo. Então, daí a necessidade do exame do toque retal, certo? Mas acredito eu que realmente tem diminuído bastante essa vergonha, esse medo de fazer o exame. E é importante também as mulheres, eu vejo muito isso em consultório, isso é uma realidade. As mulheres insistem que seus esposos, companheiros, namorados vão até o médico fazer o exame, porque sabem também da importância. Doutor Bruno, eu já escutei recentemente um comentário de um não especialista fazendo alusão, muitas vezes, não somente às questões genéticas, mas como práticas de trabalho, por exemplo. Pessoas que passam o dia sentado, ou pessoas que andam muito de bicicleta, ou pessoas que, de alguma forma, comprimem no seu dia a dia aquela região da próstata. Existe alguma procedência nesse tipo de afirmação ou não tem nada a ver isso? Nunca li nada a respeito. Agora sim, pessoas que passam muito tempo sentadas talvez esteja relacionado ao sedentarismo, né, e a não prática de atividades físicas. E a Sociedade Brasileira de Oncologia, assim como o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, eles são categóricos em afirmar que homens que têm boa prática de atividade física, boa alimentação, né, uma alimentação rica em fibras e vegetais, e uma alimentação não tão carregada de carne vermelha, de gordura, eles têm menos chance de desenvolver câncer de próstata. Mas questão genética está totalmente relacionada. Por isso que pessoas que têm familiares de primeiro grau, como pai ou irmãos, com histórico de câncer de próstata, têm 2 a 5 vezes mais chance também de desenvolver a doença. Agora, andar de bicicleta, realmente, eu não conheço. Doutor Bruno, eu me lembrei que alguns anos atrás, aquela atriz Angelina Jolie, ela removeu as mamas porque ela fez um teste genético que detectou que ela poderia desenvolver câncer de mama. Existe algum teste genético dessa natureza para os homens? E caso alguém venha descobrir no futuro que eu posso desenvolver, essa saída de uma remoção da próstata seria algo muito radical a se fazer? Existem sequências genéticas que dão esse, como eu posso dizer, essa, entre aspas, previsão para o futuro, uma maior possibilidade. Isso não é uma afirmação. O que aconteceu no caso da atriz citada, ela tinha parente de primeiro grau com câncer de mama, ela confirmou que ela tinha o gene que causa o câncer, só que ele não estava expresso. Então, daí por isso que ela retirou. Mas na questão genética, qualquer homem pode fazer um estudo genético, só que ele é caríssimo, ele custa mais ou menos aí R$30 mil, né? Ou mais do que isso. Mas não existe, mesmo que se o homem tiver aquele gene com predisposição para o câncer de próstata, assim como para qualquer outro câncer, não existe nenhuma indicação, repito, nenhuma indicação para retirada de órgão nenhum, tá? Como uma forma de prevenção. Muito bem. Eu gostaria de continuar chamando o Daniel Berg para participar. Lembrando que precisa ligar o microfone, Daniel Berg. Ok. Então, Bruno, o senhor falou uma coisa que é muito interessante. O Novembro Azul, ele é para cuidar da saúde,
do homem, né? Não só da próstata, apesar da campanha ser muito forte focada no câncer de próstata. Então, assim, como é que a gente pode evitar chegar numa situação, o senhor já falou aí, sedentarismo e tal, o que é que o homem pode fazer para estar se cuidando e não chegar a ter algum tipo de doença grave ou deixar evoluir um processo que poderia ser muito bem coibido com cuidados? O Novembro Azul ele é muito focado na próstata porque a próstata é o segundo câncer mais incidente no Brasil no sexo masculino. O primeiro é um câncer de pele tipo não melanoma e o segundo lugar é câncer de próstata. Então, do ano de 2020, ano passado, ano da pandemia, tivemos quase 65, um pouco mais de 65 mil casos de câncer em homens de próstata no Brasil. Isso corresponde a 29,2% dos cânceres no sexo masculino. Então é por isso, talvez, que a campanha também fala muito a favor do câncer de próstata. E deu uma focada e isso virou cultural, né? A gente fala em Novembro Azul, a gente já lembra do câncer de próstata. Respondendo a sua pergunta diretamente, Daniel, o que eu posso fazer para eu tentar evitar, né, doenças da próstata ou câncer de próstata mesmo, propriamente dito? Aquilo que você pode fazer para qualquer outro tipo de prevenção de qualquer câncer. O que é muito assegurado? É uma boa prática de atividade física, realmente regular, né, de uma maneira assistida e regular. Não pode ser um mês sim, 2 meses não. Não é assim que funciona. Você tem que ter uma atividade física. E atividade física não é lavar carro. Atividade física não é varrer o quintal. Não é cortar grama. Né? Não é levar o lixo lá fora. Não é subir 3 halls de escada. Não é isso. Atividade física é você calçar um tênis e sair para correr. Sair para dar uma caminhada de 40 minutos. É se alimentar bem, porque isso diminui a ingestão de radicais livres, né? E os radicais livres, eles estão associados, sim, a alterações nas células, né? E uma vez que você diminui a quantidade de alimentos com muito agrotóxicos, alimentos com muito conteúdo de lipídios, né? Com gordura, carne muito gorda, carne muito vermelha, então você passa a ter menos gordura. É certo. O INCA lançou um estudo e nos livros também mostram que a obesidade e o sobrepeso eles estão diretamente relacionados com o aumento da incidência de câncer, e incluindo o câncer de próstata. Ele vai ficar nessa mesma lista aí, certo? Muito bem, eu quero seguir nessa linha da saúde, que eu acho que é muito interessante, doutor Bruno. E parece que há uma relação também com o uso de anabolizante, né? Então, o camarada que vai para a academia e começa a querer ganhar massa muscular, entra no uso de anabolizante e parece que também há uma elevada correlação com a utilização de anabolizante e o desenvolvimento de câncer de próstata. Isso é verdade? É verdade, porque os anabolizantes, eles contêm hormônio, ou eles estimulam a produção de hormônio. Ok? Então, a próstata, ela produz testosterona, certo? Então, se eu aumento a minha produção, o aumento do estímulo da testosterona pela próstata, eu vou fazer o metabolismo daquele órgão aumentar, ou seja, a atividade daquele órgão vai aumentar. Uma vez que eu aumento a atividade de alguma coisa, eu tenho um maior risco de fazer com que haja um desequilíbrio. E aí eu posso causar uma lesão tumoral, e aquela lesão, uma lesão numa célula, perdão, e essa lesão ela pode se multiplicar. Então, e aí essa multiplicação pode virar um tumor, seja ele benigno ou maligno. Muito bem. Daniel Berg, comentários? Doutor Bruno, só para fechar um pouco a pergunta que a gente fez antes, o toque retal, o exame de toque, ele então, nesses anos todos de campanha, ele tem salvo vidas, literalmente, porque, como o senhor explicou como é que é o toque, ao observar algum tipo de alteração, imediatamente, né, que é o diagnóstico, imediatamente o paciente é encaminhado a um tratamento.
que sem isso seria impossível. Sim, porque não é só o toque, né? Mas o toque ele faz total diferença. Porque um exame de sangue do PSA alterado com um exame de toque alterado, opa, acende todas as luzes vermelhas, né? Tem algo de errado acontecendo. Então, ele guia, inclusive, biópsia, né? Eu não consigo olhar só um exame de toque ou só um PSA, que é o exame do sangue, alterado e dizer você tem câncer. Não é assim que funciona. Dá alta sugestão, mas o que vai finalizar realmente é biópsia. Aí a gente já parte para um segundo step, um segundo passo do diagnóstico, né? E aí o exame do toque, inclusive, ele direciona aonde eu posso biopsiar esse paciente, né? Para aí sim eu chegar ao diagnóstico definitivo se é câncer ou não. Muito bem, nós estamos chegando no final do nosso segundo bloco do Versão Cristã, hoje falando sobre Novembro Azul, câncer de próstata, saúde do homem, com o Dr. Bruno Portugal, tendo como debatedores o Alexandre Andrade e Daniel Berg. Nós voltamos já já, não desligue, não mude de canal, é rapidinho, eu tenho certeza que esse debate lhe interessa bastante. A Calmon Brasil Calibração e Manutenção é uma empresa com excelência em calibração, manutenção e testes em instrumentos de medição, equipamentos e mangueiras. A calibração dos equipamentos é atividade vital e deve ser realizada frequentemente. E a Calmon é o lugar ideal. Possui certificação ISO 9001, tem laboratórios equipados com padrões modernos. Nossos técnicos são qualificados e possuem o treinamento e o equipamento necessários para oferecer teste e calibração de qualidade. Calmon Brasil, calibração e manutenção do jeito certo. A Ótica Visão Saúde oferece para sua família a melhor experiência no segmento óptico. Nossas armações são atualizadas semanalmente e nosso portfólio conta com acessórios, óculos solares, lentes de contato, além de todos os produtos varejista ópticos. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 18 vezes e planos com até 50% de desconto. Venha e fale com um dos nossos consultores. Teremos um imenso prazer em atender você e sua família. Ótica Visão Saúde, excelência em saúde visual. SOS Extintores, sua opção em segurança com ampla linha de equipamentos para combate a princípios de incêndio com alto padrão de qualidade e segurança. Extintores de incêndio da linha convencional, mega e premium, tudo para quem quer resposta imediata, efetiva e segura na proteção de vidas e patrimônios. Ampla linha de sinalização fotoluminescente, mangueiras de incêndio, soluções personalizadas de acordo com o seu empreendimento, seja residencial, comercial ou industrial. Solicite seu orçamento. Somos a loja Varejão do Frango. Trabalhamos com qualidade e com o menor preço da cidade. Atuamos no ramo de frango vivo, abatido na hora, com variados tipos de corte e galeteria. Nosso produto vai para a sua mesa com a procedência de qualidade do produtor para o consumidor. Estamos localizados em Coraci, na feira da 8 de maio, trabalhando e inovando para atender melhor os nossos clientes. Zelo, saúde, proteção e segurança para a sua empresa. A Zelo traz até você tecnologia de ponta para a descontaminação de ambientes através da desinfecção por pulverização eletrostática. Tem padrão hospitalar e essa tecnologia é a única que proporciona cobertura de 100% do seu ambiente. Aprovado pela Anvisa e pela EPA, Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Não é tóxico nem corrosivo. Seu ambiente higienizado e livre do coronavírus. Muito bem, voltamos com o nosso terceiro e último bloco do Versão Cristã, hoje falando sobre a saúde do homem, o Novembro Azul. Como convidado, Dr. Bruno Portugal. Dr. Bruno, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Vamos supor que o homem procurou o médico, fez os exames necessários e foi diagnosticado com câncer de próstata. Qual é o tipo de tratamento que ele vai ser submetido
como é que pode ser tratado o câncer de próstata? Bom, basicamente ele vai ser acompanhado por duas grandes especialidades médicas, né? Primeiro a oncologia clínica e depois a urologia, certo? Então ele vai ficar nesses dois acompanhamentos aí. E aí existem alguns tipos de tratamento. Pode ser uma castração química, você pode bloquear aquele sistema hormonal que está alimentando aquele tumor. Isso é um tipo de tratamento, é medicamentoso. O segundo tipo de tratamento, basicamente, é cirurgia, e uma cirurgia até radical, em que você tenta tirar toda a próstata do paciente. Existem muitas perguntas e muita dúvida e muito medo associado à cirurgia radical, né, da próstata, que é a famosa prostatectomia radical, principalmente no pós-cirúrgico, né? Então, assim, se vai manter ereção, se não vai manter ereção, e na verdade isso é um grande mito, porque, assim, na grande maioria dos casos, não há alteração de ereção sexual, ou não há diminuição da libido sexual, né, do homem. Eu sei que isso é algo que preocupa muito o sexo masculino, então é importante a gente frisar. E por último, é radioterapia, né, que é aquela emissão de lasers ali. Isso está geralmente associado àqueles casos que já são mais avançados, em que às vezes o câncer não está restrito mais somente à próstata, mas já pegou estruturas próximas da próstata. Então você tem que usar de laser, de uma área maior, né, de atuação, para poder tentar ali, entre aspas, queimar aquelas células cancerígenas. Doutor Bruno, você comentou rapidamente, né, sobre alguns efeitos que a pessoa pode vir a sofrer ou a sentir ou não depois da cirurgia. Mas como, assim, você poderia explicar melhor como seria essa vida após o tratamento? Praticamente normal. Não muda nada. A próstata, ela produz hormônio, né, sexual. Ela também produz parte do líquido eliminado durante a ejaculação, só uma parte, né? E assim, a vida sexual continua normal, não muda a orientação sexual, isso pode ser até uma brincadeira, mas é verdade, né? Não diminui a libido e não tem muito a ver com a ereção. Pode acontecer, em alguns casos, de alteração de ereção durante a relação sexual, de maior dificuldade, sim, pode. É um risco inerente a qualquer procedimento médico. Principalmente quando você está falando do sistema reprodutor masculino, né, do qual a próstata faz parte. Mas o benefício colocado na balança junto com o malefício de você deixar lá um órgão com câncer, o benefício de tirá-lo é muito maior, é muito superior, certo? E isso é inquestionável, é indubitável, e o paciente tem que colocar para o médico. O paciente não pode ter medo de colocar para o médico o seu receio, né, a sua dúvida, o seu questionamento, como é que vai ser depois, como é que eu vou viver normal, eu vou poder comer de tudo, eu vou poder manter relação depois. Então essas perguntas podem ser respondidas diretamente do médico que vai fazer o procedimento, que está acompanhando o paciente, que é o médico assistente, para o paciente. As perguntas precisam ser esclarecidas, né? Doutor Bruno, esse medo, né? Não tem outro nome. É um medo que as pessoas têm por conta de uma ideia que foi colocada por meio de uma história, de uma narrativa, e isso vai criando um certo temor das pessoas. Eu já ouvi pessoas dizer o seguinte: não, eu não vou fazer o exame porque vai que acha alguma coisa, né? Eu acho que todo mundo já ouviu isso. Mas a ideia é justamente essa. Quem procura acha. Né? Quem procura acha. Não vai porque quem procura acha. A ideia da campanha, e eu não estou falando só a respeito da próstata, mas de qualquer outra doença, principalmente doença coronária, que é talvez a campeã aí de mortes por doença no Brasil de homens, fazer isso o mais breve possível, o mais rápido possível, identificar o problema o mais rápido possível. E esse é o mote
da campanha, né? Primeiro fazer com que o homem procure o médico, primeiro fazer com que ele tenha essa conscientização de que é importante ele observar a sua saúde e buscar melhorar a qualidade de vida. E eu não sei se o senhor, doutor, tem essa informação para a gente, mas existe um recurso que é investido nessa campanha todos os anos, existe uma mobilização muito grande, a gente vê campanha na televisão, a gente vê campanha federal, estadual, municipal. O senhor teria como informar para a gente, eu lhe já peço perdão se o senhor não tiver essa informação, de como é que é essa, não essa distribuição, mas essa coordenação dessa campanha aqui no estado, por exemplo, aqui em Belém, a prefeitura, a Secretaria de Saúde aqui municipal, ela toma conta disso, ela distribui para todas as UPAs. Como é que é feito isso? Qualquer pessoa pode sair da sua casa e buscar uma UPA nesse mês, assim? Veja bem, eu não sei te responder diretamente em relação a como a Prefeitura de Belém ou o governo do estado do Pará faz essa distribuição. Eu não consigo te dizer. Mas o que a gente vê, né, é que as instituições públicas, sejam elas de saúde ou não, e isso é muito legal, né? Porque no Outubro Rosa e no Novembro Azul, as instituições públicas e privadas, sejam elas de qualquer área, seja ela social, seja ela de saúde, seja ela jurídica, todas ficam lá iluminadas, fazendo a população lembrar. Então isso é legal, mas eu não sei diretamente como é que o governo atua. A gente sabe que vem recurso, a gente sabe que tem uma campanha nacional realmente em relação a isso, mas a coordenação não consigo te responder. Mas, por exemplo, você fez uma pergunta importante. Posso procurar uma UPA para falar de Novembro Azul? Não. Claro, é evidente que não. A UPA é um atendimento de urgência, né? E essa investigação de doenças não é feita numa urgência. A investigação de doença ela é feita no consultório, no posto de saúde do bairro, no consultório médico, no centro de especialidade, onde tem a especialidade de urologia, né? Você não vai... Doutor, isso que o senhor falou em relação às empresas é interessante porque a gente observa uma movimentação dentro das empresas, principalmente as maiores, aquelas que têm departamento médico, aquela que tem o médico do trabalho e tal, eles fazem uma organização onde eles promovem essa conscientização dentro das empresas para os funcionários, tanto no Outubro Rosa quanto no Novembro Azul. E teve também, acho que é Setembro Amarelo, não me lembro direito se é esse o nome, mas o Setembro Amarelo. E a gente observa que existe essa movimentação dentro das empresas de conscientização. Então, a pessoa que se sentiu tocada pela campanha, o homem que, poxa, realmente esse negócio é importante, eu vou procurar o meu médico, eu vou procurar me consultar com um médico para buscar esses exames. É assim? Foi uma pergunta? Foi uma pergunta. Exatamente, é isso. É procurar o médico do paciente, aquele médico que pode atender. Não é um atendimento de urgência. Então, ótimo, vamos frisar. Não é um atendimento de urgência. Não dá para ir no pronto-socorro falar que você quer investigar, fazer um exame de sangue para ver como é que está o colesterol, porque não é um atendimento de urgência, né? Não dá para ir no pronto-socorro falar como é que tá, eu tô com anemia, não tô com anemia. Não é exatamente essa a função. Ou eu tenho algum problema na próstata, não tô sentindo nada, mas eu tenho. Não é isso. É o médico, o seu médico, você tem que ir procurar, ele vai fazer uma investigação, perguntar os sintomas, se não tiver, ele vai ver a indicação. Tem mais de 50 anos? Tem mais de 45? Tem pai com histórico de câncer, irmão? Aquela história que a gente falou no bloco anterior. Então o médico vai saber direcionar. Mas é uma consulta, né? Não dá para ser em atendimento de urgência. Muito bem. Eu queria aproveitar o nosso resto de tempo desse programa. Nós temos aí em torno de 5 a 6 minutos. Doutor Bruno, eu gostaria de pedir que o senhor usasse desse canal para se comunicar com quem está nos assistindo. Você como médico, você como alguém da área de saúde,
Eu queria que você passasse uma mensagem para o nosso telespectador, para quem está nos assistindo, seja na TV aberta, seja no YouTube. Uma mensagem, quais são as orientações, o que a pessoa deve fazer. Aproveite esses próximos minutos, doutor Bruno, para dar uma mensagem para quem está nos assistindo. Muito obrigado pelo espaço, Eduardo. Quero falar com você, homem, independentemente da sua idade, independentemente da sua religião, independentemente do seu nível social, da sua cultura, de onde você mora no nosso estado, no nosso belíssimo estado do Pará. Mas como médico, atuante, quero dizer para você que você tem que realmente se consultar, você realmente tem que procurar saber. O medo, ele é uma besteira. O medo, ele nos paralisa. O medo, ele esconde o problema. Ele não revela o problema. E a gente tem que realmente ser corajoso. A gente realmente tem que mostrar a cara. E se alguma coisa de errado está acontecendo, a gente precisa descobrir. Falando mais especificamente do câncer de próstata, né? Os estudos mostram, eu já falei isso aqui hoje, que quando ele é descoberto lá no início, ele é muito fácil de tratar. A chance de cura é quase de 98%. Isso é uma porcentagem enorme. Você tem quase 100% de chance de ficar curado, né? Se você tem diabetes logo no início, é muito mais fácil você tratar alguma coisa que está iniciando do que uma coisa que já está instalada há 10 anos e você não sabe. Se você tem pressão alta, é muito mais fácil você tratar no início do que se você tem pressão alta há 5 anos e descobriu agora porque, porventura, você teve um AVC. Entende como é uma cascata de coisas? Então, o ideal realmente é você não ter medo, é você se dispor um dia. Hoje, eu preciso sair da minha casa e eu preciso ir conversar com o médico. Eu não estou sentindo nada, mas certamente ele vai me ouvir, certamente ele vai pedir algum exame, ele vai ver o que é necessário, ele vai pensar em uma coisa que eu não pensei, ele vai me dizer uma coisa que eu não sei, né, que eu não estudei, mas alguém vai lá te ouvir e vai abençoar você, porque na verdade é isso, né? Os médicos, eles abençoam a vida das pessoas, de alguma forma. Então, joga o medo pro lado, foca na sua saúde, calça um tênis, faz uma caminhada, dá uma corrida, anda um pouco de bicicleta, se exercita, come menos gordura, né? Vamos preferir realmente nos alimentar com mais fruta, mais vegetal, mais carne branca, carne de peixe, carne de frango, porque isso faz parte, é uma construção. Eu vi uma frase assim, quando eu ainda era estudante de medicina, que dizia assim: você é o que você come. E aquilo me marcou, né? Então, realmente, tem muitas coisas que a gente passa na vida, a obesidade que leva a diabetes, que leva a pressão alta, que pode, inclusive, ser um dos fatores predisponentes às doenças da próstata, pode ser evitado simplesmente com o nosso fato de se alimentar bem. Então, é isso. Muito bem, eu quero agradecer ao doutor Bruno Portugal, que realmente foi fantástico hoje o nosso programa. Esse programa realmente trouxe para você que está nos assistindo uma orientação no sentido de buscar cuidar melhor da sua saúde. Eu, particularmente, pessoalmente, eu tenho feito isso. Nos últimos meses tenho praticado exercício, tenho me alimentado melhor. Já perdi 14 quilos, doutor Bruno, nos últimos 7, 8 meses, com mudança de hábito. Mudança de hábito, praticando esporte. Parabéns. E alimentação, né? Alimentação é importante, mas eu quero terminar o programa agradecendo ao doutor Bruno, que foi uma figura fantástica no período da pandemia, frequenta a nossa igreja, é irmão nosso em Cristo, esteve na linha de frente, prestando assistência às famílias. Recentemente assumiu a diretoria de ação social do Instituto Aviva Brasil e é um exemplo vivo que, para servir a Deus, nós não precisamos ser apenas pastores ou ministros de louvor, não precisamos quebrar essa dicotomia.
com as nossas atividades seculares do dia a dia, nós estamos ali servindo ao Senhor, servindo a Deus. E o Dr. Bruno é um exemplo vivo disso. Através da sua vocação, através do seu trabalho, através do exercício da medicina, ele também atua como um ministério no reino de Deus, abençoando, amparando, cuidando, servindo, mas, acima de tudo, proclamando na sua atividade o evangelho do reino, que é o evangelho do amor, que é o evangelho da inclusão, que é o evangelho da prevenção, muitas vezes, de doenças. E ele, como instrumento do Senhor, tem feito toda a diferença na vida daqueles que ele assiste como médico. E Amém. Isso é o que nós temos tentado, através desse programa, também falar. Ou seja, a cosmovisão bíblica nos ensina isso. Seja você também um instrumento do reino de Deus, através do seu chamado, através da sua vocação, através do seu exercício profissional. Doutor Bruno, muito obrigado. Daniel Berg, obrigado. Alexandre Andrade, muito obrigado. E a você que nos assistiu, que Deus te abençoe tremendamente. Este programa é um oferecimento